Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Pessoal, hoje nós queremos falar com vocês sobre o custo do combustível, já que o combustível está tão alto, diesel, né? Sobre muitas das vezes os descuidados que nós temos por se tornar um hábito, né? Tá dando para ver legal a imagem, João? Assim. Por se tornar um hábito, a gente descuida de alguns detalhes. E eu quero falar com vocês hoje de dois pontos. Vazamento de ar no caminhão, que as pessoas não fazem conta disso. E aquela manta que os vídeos passados aí que nós colocamos na carreta também reduz significativamente o custo do combustível, tá? Hoje, cada centavo nisso aí conta muito no transporte, né? Aonde que são os vazamentos de ar? Ó, nós estamos com 11,13 aqui no final. Aqui, para quem não sabe, fica acumulado todo o ar, né? São dois reservatórios de ar que tem aqui, ó. Que o caminhão armazena para fazer utilização no freio, a embreagem quando ela é ar, na parte ali de mangueira para soprar, enfim, o freio de estacionamento, né? Então, na maioria das vezes, aqueles vazamentozinhos que vai dando nas conexões, na parte de baixo do caminhão, na própria válvula, pode chegar, negão, pode mexer à vontade aí. A gente ignora esses pequenos vazamentos, não dá nem importância para eles, né? E acaba isso gerando um custo significativo. Negão, vai de olho nesse fecho, tá? Que tá bem coladinho ali na roda. Eu vou ter que talvez mudar essas rodas aí, pegar essas rodas e jogar pro cargo, que tem mais espaço, talvez jogar do cargo para cá. Depois a gente vê isso aí. Isso aí é o que vai lá pro capão? Isso. Beleza. E coincidentemente, pessoal, o que a gente fala aí, né? Essa aí está sendo a primeira entrega desse caminhão. Esse carro fica a serviço da Rumo Certo, fica a serviço do Hortifruti, para pegar água mineral, mas não começou ainda. Então ele tá paradinho aí, ansioso para começar a trabalhar, né? Todos os carros que tem freio a ar tende a ter alguns vazamentos, sabe? Os carros da Mercedes, por exemplo, os cavalos mecânicos, então, são mestres para vazar. Aí as pessoas falam, mas vazamento de ar é uma coisa que não tem jeito. Olha, 100% você não vai conseguir resolver definitivo, mas um olhar mais criterioso ali, você vai resolver esse problema com, vamos dizer aí, com 80% dele vai reduzir bem o consumo. Esse carro, por exemplo, ó, Dailton mal ligou o caminhão e o caminhão já está andando. Tem carros que nem funcionando na lenta é suficiente para poder. Eu canso de ver isso aqui, tá? Fornecedores chegando com o caminhão aí, tem que acelerar para poder dar ar, para poder liberar o sistema de freio, de tanto ar que vaza. E se você, toda hora que você parar o carro, você tem que ficar 2 minutos, 3 minutos, em alguns casos até mais de 5 minutos. E se você para o caminhão como carro de entrega, por exemplo, que para em torno aí de 10, 15 vezes por dia, você está consumindo um combustível absurdo nos seus veículos, dentro da sua loja, e você está ignorando esse custo. Então é preciso ter essas informações, é importante, já que é um custo relevante no material de construção hoje, é importante que você tenha esse cuidado de estar monitorando, rastreando. Esse caminhão, por exemplo, nós trocamos, quando nós pegamos ele, estava cheio de emendinha amarrado com arame, aquelas anilhas o quebra-galho que vai ficando. Só que com tubulação fora de medida, com fita isolante, fita teflon amarrado. Olha, depois que você faz as contas, você vai ver que realmente precisa ter um certo cuidado. Daqui a pouco nós vamos para o escritório, aí eu vou levar no quadro, a gente vai fazer uma continha rapidinha. Todo carro que tem sistema de freio, ele precisa ter uma vigilância sobre isso, tá? O Ford Cargo aqui, tanto o 1517 como o 816 lá,
A gente fez uma revisão há pouco tempo atrás nas válvulas, fez uma limpeza de válvula. Uma recomendação para vocês aí, tá? Faça a limpeza do sistema de válvula ali do ar dos caminhões. Eu fiz uma revisão aí no 1517, fiz no 816, fiz nesse caminhão aqui no 1113, fiz no Cavalinho no 34, na 710, só tá faltando agora, se eu não me engano, a 608. Vai gastar um dinheirinho? Vai, mas o cara vai limpar tudo direitinho, vai dar uma limpeza, quer ver? Fica água misturada com sujeira, a válvula agarra, fica vazando mais do que deveria vazar, não dá descarga de forma correta. Tudo isso gera custo. A manta, por exemplo, na carreta, vou até aguardar um pouquinho, João. E assim que a carreta chegar, a gente vai fazer um vídeo com ela descarregando. Beleza. Para falar sobre, embora já temos vídeos mostrando sobre isso, mas eu acho que vai ser interessante falarmos sobre isso, porque quando você vai descarregar a areia ali, quando você vai descarregar a areia num depósito, qualquer descarregamento, se você transporta areia fina, transporta algum tipo de terra, de barro, que vai grudando lá em cima na caçamba, principalmente, aquilo vai gerando um acúmulo de material ali, primeiro que apodrece a caçamba toda. Fora o peso extra que você fica rodando com o carro para cima e para baixo. Ah, não deu tempo, tá? É meio metro de material em cima agarrado, você tem aí em torno de 800 quilos a mais transportando no seu carro, sem necessidade. Sem contar que se você estiver fazendo isso constante, se você tem um carro desse puxando para o seu próprio depósito, ou para qualquer outro depósito, tá havendo um prejuízo ali, principalmente para o cliente, de meio metro de material todas as vezes. Então isso também é custo. Então tem que ficar de olho nessas coisas. Aí o material garra lá em cima porque não tem a manta, garra na caçamba. Aí o que tem que fazer? Tem que botar uma segunda, tem que botar uma terceira e arrancar com o carro para dar uma balançada. Pega um terreno desse de terra, por exemplo, que não é firme, o carro fica picotando ali, trepidando, para poder arrancar, não arranca porque não dá tração, freia que não funciona direito, aí você prejudica o sistema de transmissão, né? Principalmente ali a parte de cruzeta, caixa de satélite, você prejudica o sistema hidráulico do pistão, porque você força o pistão lá em cima em pé, é um outro problema. Uma sequência e o freio que você tem que estar pisando, brecando o tempo todo, combustível, aí você arranca para frente, bate, a tampa bate, quando bate, né? Aí desce um bocadinho, aí não desceu, aí volta para trás de novo de ré, para dar outra brecada, para ver se o material desce. Aí desce uma parte, aí vai para frente de novo, dá mais uma. Para analisar isso, para você ver o custo que gera essa brincadeira, entende? Então nós vamos para o escritório lá em cima e vou levar um pouquinho no quadro para vocês poderem ter uma noção. Então, agora vamos jogar aqui para o quadro para nós podermos ter uma noção do custo que pode estar gerando isso. Imagina você, se toda vez que você para o seu caminhão, você tem que fazer ar no caminhão, você tem que fazer ar por 3 minutos. Tá dando para ver aqui, João? Tá sim. Tem que fazer ar por 3 minutos. Seu caminhão é um caminhão de entrega. Então, vamos imaginar aí dentro de uma realidade que ele para ou no depósito ou na entrega em torno de 15 vezes por dia. Certo? Então vamos analisar. Tem que fazer, toda vez que para, tem que fazer ar por 3 minutos para poder encher o reservatório de ar e o caminhão liberar o sistema de freio. E que em média, deixa eu botar um número redondo aqui, não 15, mas deixa eu botar 16. 16 minutos. Fazer a coisa certa, né? 16 minutos. 16 vezes por dia. 8 no depósito e 8 na entrega, ou 4 no depósito e 12 nas entregas, são entregas picadas, tem que parar, descarregar o caminhão,
Nem sempre o caminhão vai ficar ligado. Então, 16 vezes ele tendo que parar. Toda vez que para, ele tem que fazer ar por 3 minutos. Isso aqui vai dar 48 minutos. Por dia. Olha o tempo que o carro está queimando diesel por dia só para fazer ar. No diesel estando aí a R$7 e pouco, ainda que fosse lá nos 5 quando nós estávamos aí dias atrás. 48 minutos por dia. Vamos fazer um cálculo aqui com o seu carro. Vou deixar o sábado de fora, tá? Deixar o sábado de fora. Vamos imaginar de segunda a sexta? Vezes 5 dias na semana. Isso aqui vai dar 240 minutos por semana. Olha o tempo por semana desse carro queimando diesel sem produzir, só para alimentar o sistema de ar. Ah, meu carro não fica esse tempo todo. Tá, calcula dentro do tempo que você fica. Mas eu conheço, eu estou muito tempo em material de construção, tem muito caminhão aí que tem que ficar muito mais de 3 minutos para fazer ar toda vez que para, hein? Tô falando porque a gente roda aqui, né? A gente vê, vira inteira agarrada em cima de caminhão. 240 minutos. Isso aqui é igual 4 horas. Dá para fazer muita entrega, hein? Olha só. Muita entrega. 4 horas por semana você precisa parar o caminhão. Você precisa dar um tempo no caminhão, muitas das vezes acelerando, o ar acelerar e ir mais rápido. 4 horas por semana. Essa brincadeira aqui, 240 minutos por semana, isso aqui vai dar, por mês, baseado em 4 semanas, 480, 960 minutos, que é igual a 16 horas. Mês. Já tinha parado para pensar nisso, João? É. E acho que é aí que o pessoal vai gastando, não sabe aonde. A empresa vai quebrando aos pouquinhos. 16 horas no mês. Aqui já deu praticamente 2 dias de trabalho. Num mês, o seu caminhão consome 2 dias de trabalho só para liberar o sistema de ar para ele poder andar. Sabe o que é um caminhão ficar 16? Se ficar na lenta já é complicado. Você imagina tendo que fazer ela acelerando. Para poder encher o balão de ar rápido para poder ir. Porque se não fizer isso, o vazamento talvez seja maior do que está entrando. E aí o carro não anda. Na lenta não consegue carregar. Porque o volume de ar que entra é menor do que o volume de ar que está vazando, está saindo. Aí tem que acelerar o carro, aumentar o consumo de combustível, para poder aumentar, para o volume de ar entrando seja maior do que o saindo. 2 dias, 16 horas, 8 horas de trabalho cada uma, daria aqui, ó, 16 horas. Como se fosse 2 dias trabalhados, né? Aqui eu falo 4 horas, que é com 24 horas que o dia tem, né? Então eu estou contando em cima disso aqui, 4 horas por semana, aqui 16 horas. Então presta bem atenção nisso aqui. 16 horas por mês, o seu carro tendo que fazer ar por 3 minutos e dando uma parada de 16 vezes por dia.
4 vezes no depósito, ou 8 no depósito e 8 na entrega, ou 4 no depósito e depois sai fazendo as entregas picadas, tem que fazer isso. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: talvez você, como dono da loja, gerente, gestor, você não sabe nem me responder isso, por inexperiência ou pela própria desconhecimento da causa. Isso está tão enraizado, tão habituado, né, no dia a dia, que nem percebe esse custo, esse desperdício de combustível ali, o carro que acha que aquilo ali é normal. O carro tem que funcionar um pouquinho? Tem. Para aquecimento, para lubrificação, extremamente importante. Eu, por exemplo, eu oriento eles aqui a todos os dias, se o carro ficar mais de meia hora por dia parado no depósito, isso é uma dica para vocês, tá? Caminhão, até o próprio automóvel, moto, tudo é válido. Moto, antes de você sair com a moto, 30 segundinhos, dá um tempinho para a moto poder a temperatura chegar no ambiente, todas as peças estarem lubrificadas e você sair. No automóvel, 1 minuto. No caminhão, de 1 a 2 minutos. Deixa ele funcionando, aí não com a condição de estar fazendo ar. Só funcionando, né? Funcionando para lubrificação. Sim. Então, ficou parado há muito tempo, não é acelerando, parou. Tá, não, mas eu estou fazendo uma entrega aqui, outra ali. Se o caminhão está no processo de entrega na rua, não se faz necessário isso. Estou dizendo para veículos que ficam parados, às vezes, dentro da loja, em tempos maiores. Deixa ele funcionando um pouquinho para melhorar a lubrificação e poder sair com o carro. Vai melhorar muito a vida útil do seu veículo, entende? Porque você consegue equalizar ali toda a lubrificação no motor do carro. 16 horas por mês. E se a gente multiplicar isso aqui pelo ano agora? Vamos ver quanto a gente gasta num ano? Vou pagar isso aqui, hein? Vou botar aqui letras garrafais, grande. Quantas horas por mês, João? 16. 16 horas por mês. Tá dando para visualizar aí, João? Tá sim. Tá? 16 horas por mês. Agora vamos ver quanto gasta essa brincadeira num ano de 12 meses. Um ano que é igual a 12 meses. (16 vezes 10, 160, com 16 vezes 2, 32, 192. Olha que coisa, deixa eu mudar até de cor aqui. Num ano, 192 horas. Ano. Tem mesmo. Ano. Quantos dias perdidos não tem? É muito tempo. Então, vamos brincar com os números, né? Sim. 192 horas por ano. Partindo do princípio que eu estou fazendo ar 3 minutos, 16 vezes por dia. Então, vamos pegar mais pesado um pouquinho? Deixa eu concluir essa conta aqui, depois eu vou aqui para falar com vocês. Caso vocês tenham 2 caminhões, quanto de combustível vai nisso aí? Caso vocês tenham 3, 4 caminhões que estejam nessas condições de estar parando fazendo ar. 192 horas. Agora eu vou ter que fazer uma continha na calculadora. Partindo do princípio que o carro trabalha 8 horas por dia, 192 dividido por 8. É o equivalente... Cadê o... Toda hora me perco aqui. É o equivalente... 192 horas
ano, oito horas trabalhado por dia. Vou separar aqui. Dá quantos dias essa brincadeira? 24 dias. Trabalhados. Praticamente um mês perdido, né? Um mês. A gente parte do princípio que são 26 dias de segunda a sábado. Não estou contando o sábado aqui. Sim. Se eu tivesse contabilizado o sábado, já dava uns 30 dias. Quase. Sim. Então, brincam vocês aí com os cálculos. Pega aí o celular no cronômetro, verifica lá cada carro seu, quanto tempo leva para fazer o ar quando sai daqui. Dá uma voltinha, sai com o seu caminhão, acompanha o pessoal da entrega para ver como é que está o processo de entrega, até para você ver outras situações como a dificuldade de entrega, dificuldade de localização. Vou estar mostrando para vocês aqui quais são as ações que nós estamos fazendo para poder melhorar as condições de entrega dos caminhões, entendeu? Mas sai, acompanha um pouquinho, vê a dificuldade deles, principalmente no que se trata disso aqui. Toda vez que para, quanto tempo vem? Eu estou falando de um caminhão. Se eu coloco 2 caminhões, dá 48 horas. 48 dias. Isso aí. E a gente não jogou gasolina aí. Estamos falando do diesel. 48 dias. Carro funcionando. Sabe o que é isso, gente? É você pegar o seu caminhão, se eu estiver errado, me corrija. É você pegar seu caminhão durante o ano, é como se você deixasse 24 dias ele funcionando, 8 horas por dia. Eu ligo ele hoje, deixa 8 horas queimando diesel. Quanto de consumo, quanto de tanque vai dar nisso aí? A gente reclama que o diesel está caro e tá. Que está insustentável, tá aí, tá difícil, tá. Mas você está fazendo a sua parte. Contabiliza isso. Mas se eu for pagar, por exemplo, eu paguei em cada caminhão para poder fazer limpeza de válvula, aquelas coisas lá, em média, deu aí, eu acho que 500, 600 reais, se eu não me engano. Poxa, é muito caro. Cara, é isso aqui, ó. Se o preço não está no seu controle, você tem que fazer alguma coisa que... Não é? Isso aí. Cara, é isso aí, ó. Num ano, é como se fosse 24 dias de 8 horas trabalhado, o carro queimando combustível, só para poder andar. O que é o ideal disso? O ideal é que esse carro funcione só na parte da manhã, para lubrificação do motor, e aí sim uma cobertura de ar. Agora, parou o carro, depois do almoço, tem que estar fazendo um ar de novo, gente, dá uma olhadinha nesses detalhes, procura um profissional de válvulas de ar, que tem mecânicos específicos para isso. A gente tem aqui 2 ou 3, se não me engano, aqui na região que eu conheço, que só trabalham com isso. Tiram as válvulas, lava, limpa, fica aquela borra ali, aquela gosma de água, de compressor, com ferrugem, com mais às vezes uma oleosidade que vem do próprio motor, que passa um pouquinho pelo anel do compressor. Enfim, faz a limpeza das válvulas, corrige direitinho. Esse 1113, ele está parado aí desde semana passada. Nós fizemos a limpeza de válvula e tudo. Eu usei esse carro, eu liguei esse carro, acho que foi sexta ou quinta-feira. Aí eu estava observando por câmera aqui, que o Adailton, o motorista, ligou o caminhão lá, soltou a manete e o carro estava solto. E eu vi isso semana passada. Eu fiz esse teste, ou seja, não está tendo vazamento de ar no carro. Então, se você está mexendo e não está resolvendo, procura um outro profissional, procura de fato alguém
que seja caprichoso, que gosta dos detalhes, que gosta de fazer o trabalho direitinho, que gosta de fazer uma boa correção. Tem mecânicos muito caprichosos, profissionais de todas as áreas. Tem aquele desleixado, tem aquele mais ou menos, tem aquele que quebra galho e tem o cara que é bom e tem o cara que é fera. Em todas as áreas você vai achar isso. Dá uma olhada nesse detalhe. Nós estamos falando de consumo de combustível, redução de custo. 2 caminhões vai dar 48 dias. Se você tem 4 caminhões aí, não é isso? 48 vai dar 96 dias. 8 horas por dia, mais de 3 meses, cara. Você fala, meu Deus, essa conta deve estar errada, não é possível. Refaça aí, se eu estiver errado, me corrija. Me corrija. No ano, 192 horas. Saí de minutos e comecei a transformar isso em horas. Faz essas contas, vai no seu veículo, vai no seu caminhão, acompanha, mede, tira ali as suas próprias conclusões. Aqui entra uma redução de custo significativa. Ah, o diesel está muito alto. Tá. Nós estamos fazendo agora também aqui na loja, estamos com esse projeto parado agora, dando possivelmente sequência agora, acredito que de março aí, mas possivelmente em abril, que é o mapeamento da cidade, porque o Google está muito atrasado. Então, o mapeamento de uma forma técnica, não aleatória, dos bairros via drone. Vamos catalogar isso tudo dentro do sistema, formatar direitinho, deixar tudo para os vendedores em tempo real. Tem imagens do Google que está dando 10 anos, 12 anos, eu não sei na região de vocês aí. O que vai fazer isso? Aqui, como uma cidade que vem crescendo, né? E vem com constantes mudanças, terrenos que você puxa no Google, tá lá como terreno, só o terreno cheio de mato lá, terreno baldio que fala. Você vai lá hoje, já tem uma obra construída, já tem uma casa construída, ou em construção, e aí você mostra para eles aqui no Google, quando você vai fazer a entrega, você se perde. Porque aonde está mostrando que é um terreno, não é um terreno mais, é uma casa. Como uma referência, né, para você poder chegar numa obra, alguma coisa assim. Então a gente está fazendo um trabalho, é trabalhoso, é custoso, não é barato, precisa ter um drone de qualidade, nós compramos, para fazer todo esse mapeamento, registrar isso direitinho, depois jogar para os computadores, para os vendedores poderem virar a tela na hora para o cliente poder identificar exatamente onde que é. Se preciso for, a gente imprime, ou então manda para o telefone do entregador e circula ali aonde que é o ponto de fato da entrega. Porque mesmo mandando localização, muitas das vezes a localização não nos leva no local devido. Leva uma rua antes, enfim. Então a gente... Por que isso? Porque nós estamos vendo, a gente quer reduzir, nós estamos mapeando isso, tempo de entrega. Carro por carro. Quanto cada carro leva de entrega, em média, por semana, por mês? Entende? Até para depois entendermos se é um problema de falta de identificação, de localização do local, se não são motoristas e entregadores que são mais lentos, né? Enfim, você precisa identificar isso, reduzir isso para você poder ser mais eficiente e mais eficaz na gestão do seu negócio. Não adianta só ficar reclamando, embora estamos aí nessa luta do preço do combustível e da falta do combustível, nesse momento que nós estamos vivendo, mas o preço do combustível, desde o meu conheço por gente, a gente reclama do preço do combustível. Por quê? Porque, de fato, nós queríamos que fosse um preço mais baixo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu vejo constantemente. Semana passada mesmo chegou um rapaz aqui para poder entregar um tijolo. Foi até na carreta. Não, areia. Minha carreta estava parada, e ele reclamando, nossa, que o preço do combustível está muito fora do normal, não sei o que, blá, 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 blá. Tá. Conversando comigo. Na hora que ele foi sair ali, ele teve que acelerar o carro, razoavelmente numa rotação mais alta,
E ficou ali, eu me percebendo de 3 a 4 minutos. Por isso que eu botei os 3 minutos aqui na carreta. Eu falei, é engraçado, né? Tá reclamando do preço do combustível, mas não faz a parte dele. Então faça a sua parte. Como é que a gente reduz o preço do combustível aí? Aqui, vazamento de ar. Tem mais formas de reduzir? O que você acha, João? O consumo de combustível no veículo? Eu acho que tem. Acha que tem? Ah, deve ter outras coisinhas. Sim, um filtro de ar no seu carro esteja sujo. Você aumenta o consumo de combustível. Vocês estão olhando aí, ou estão deixando por conta dos motoristas? Vocês acompanham essa manutenção, essa troca do filtro de ar dos carros? Responde aí para mim com sinceridade. Coloca aí nos comentários. Eu reparo, eu confiro, eu tenho esse controle. Opa, beleza. Não, esqueço. Nem parei para pensar nesse detalhe. Coloca aí, me ajuda aí. Vamos nos ajudando, essa comunidade, falando sobre custo, material de construção, sobre operação. Você não vê isso nos canais aí de material de construção. No YouTube. Está falando muito dentro do foco da loja. Beleza, tudo bem, ótimo. São conteúdos importantes e ajudam. Mas e essa operação fora loja? Que é caríssima. É um caminhão, envolve uma carregadeira, ou seja retro, seja uma pula-pula, seja uma empilhadeira com pá, seja uma pá carregadeira, seja braçal, na mão, né? É empilhadeira muitas das vezes no processo, precisa, como é o nosso caso aqui, 2 funcionários, caminhão, retroescavadeira, empilhadeira. É uma operação muito custosa, a gente precisa fazer a nossa parte. Quanto mais... Eu acredito, pessoal, que daqui para frente não, já tenho esse pensamento desde quando eu abri uma loja, que o olhar por desperdício dentro da loja, você vai ter que ir a ponto de lupa, de olhar detalhes mínimos, consumo de papel nas impressoras, imprime, tá errada, massa e lixo. Ué, esse papel não dava para utilizar em outra coisa? Rascunho. Junta ali, corta, bota, grampeia, bota para os caminhões, para os motoristas escreverem alguma coisa, no balcão, para notar para você. Né? Outra forma de economizar combustível. Vocês têm conferido a calibragem do pneu do carro de vocês? Tem um vídeo aí que eu coloquei o olho de gato na carreta. Por quê? Porque ali é onde é o maior problema de custo de pneu ali, combustível, é na carreta. Ali o negócio é brutal. O consumo ali é brutal. São carros andando com extra peso, e aí combustível, se o motorista não for um motorista cuidador profissional, complica-se mais ainda. Mas o pneu precisam estar calibrados. Pneu importado eu não sei, mas os pneus nacionais, Goodyear, Pirelli, Firestone, a gente fala nacional, mas nenhum deles são fábricas nacionais, né? Mas estão nacionalizados aqui, estão mais aqui no Brasil. Dunlop, e aí tem os importados também, mas todos esses pneus, se você olhar ali na lateral deles, tem o PSI. PSI é a capacidade de pressão de ar para você calibrar ele ali. Quando você vai no posto, não tem lá 32 libras, 90 libras, 120 libras, 125. O PSI é justamente isso. É essa pressão que cada pneu daquele é conveniente que ele esteja calibrado. Então confira. Eu coloquei o olho de gato na carreta porque vai facilitar para o motorista, para ele estar de olho naquilo ali. E tem mais novidades que eu estou passando para ele para reduzir custo e ficar de olho na operação. Tem outros detalhes aí que outro vídeo eu gravo para vocês e vou mostrar para vocês. Nós estamos controlando temperatura. Ele vai andar com a pistolinha pistolinha de temperatura para ele poder jogar nas rodas ali e verificar como é que está a temperatura. Se um pneu, se uma roda, se um lado, né, ou se o primeiro eixo está com a temperatura diferente do segundo eixo e é gritante, opa, peraí, tem um detalhe aqui. Entende?
freio tá agarrando? O rolamento tá ruim? Não sei. E aí chama atenção. Variações de temperatura, possivelmente sempre tem um ou outro. Um eixo de um lado do outro, um eixo da frente ou de trás, ele será recomendado. Até aqui chegou, vou passar para ele. Ele chegou no Areal lá, ele faz essa conferência, registra, é rapidinho. Pega cada roda do eixo enquanto espera ser carregado, anota na prancheta, deixa registrado a hora e traz pra gente. Porque se ficar só na cabeça, ih, rapaz, esqueci, cara. E aí o carro vai rodando, vai rodando. Variação absurda de temperaturas. Então, conferir a temperatura de manhã cedo antes de sair, registra ela ali e confere a temperatura de tempos em tempos para melhorar a eficiência. Se isso vai ajudar, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nós temos o controle aqui para medir a espessura do talão do pneu, um aparelhinho também digital que nós compramos. Aí é um acompanhamento interno, não é do motorista, entende? Para poder fazer isso. Então, o pneu descalibrado, você tem que acelerar mais o carro. Ele fica mais pesado. Vai ter mais atrito no chão o pneu. Aumenta bem o consumo de combustível. Sempre tem como diminuir o custo, né? Sempre tem como diminuir o custo. Até o pneu de arrasto que o senhor falou. Que... Sim, os arrastos ali, se você puder evitar aqueles detalhes, fazer a combinação de pneus ali corretamente, você diminui, porque quanto mais arrasto, mais força, mais consumo. Bomba injetora está regulada? Gente, olha quanta dica nesse vídeo. Olha quantas dicas nesse vídeo eu estou passando para vocês. Está regulada a bomba injetora? Mas como é que eu sei disso, Eduardo? Então vamos lá. Deixa eu botar isso para o lugar aqui. Qual é o normal de um carro a diesel? Qual é a coloração normal de uma fumaça no carro a diesel? Bom, os carros com diesel S10, principalmente, você praticamente não vê fumaça. Né? Tem um ar ali, o diesel S10 você praticamente não vê fumaça. O diesel S500, aí vai pegar os carros mais antigos, se tiver reguladinho, é uma fumaça cinza clarinha de quase você não percebe. Se a fumaça tiver azulada saindo para descarga, aquela fumaça que às vezes até irrita os olhos, tá queimando o óleo de motor. Sabia dessa, João? Não. Se tiver muito preta, tá queimando demais combustível. Tem diesel demais sendo injetado. Problema de bico e bomba. Se a fumaça tiver branca, tá passando água para dentro do bloco. Olha quanta dica aí. Vocês sabiam disso? Coloca aí nos comentários. Qual o ideal? Cinza claro. Cinza escuro, fumaça escura, queima excesso de combustível, excessivo de combustível. Aquela fumaça azulada que arde os olhos, está queimando o óleo de motor. Pode olhar aí que os anéis precisam de um reparo. E quanto mais cedo você detectar, deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. O Ford Cargo, há uns 2 anos atrás, o 816, a gente estava fazendo um evento aqui, eu quase não ando nesses carros. Por isso que eu falo, gente, dá uma voltinha nos carros, porque são aprendizados. Aí tinha um evento, tinha um café da manhã aqui, eu acho que da Cimento Mauá, Forte Leve, não lembro bem. Peguei o caminhão para ir em casa buscar uma mesa maior para botar. Quando eu liguei o caminhão, eu tomei um susto. O 816, que trabalha com S10, uma fumaça azulada, mas fumaçando bem, o carro eu não tinha visto. Imediatamente procurei um mecânico, combinei com ele na segunda-feira, e falou, se não arranhou as camisas, cara, vamos trocar os anéis e ver como é que tá a situação. Mas deixa para segunda-feira. Beleza. Tirou o cárter fora, olhou por baixo, arrancou o cabeçote, olhou as camisas, estava tudo lisinho. Só troquei os anéis. O carro está até hoje funcionando o filé. Agora, se você deixa aquela folga, aí começa a arranhar a camisa e aí o custo é muito mais alto. Então fica atento a isso. Está enfumaçando azulado, anel. No mínimo, anel. Precisa dar uma olhadinha nisso aí. Tá escuro, tá queimando diesel, tá queimando dinheiro. Tá branco, não é uma boa notícia. Vai ter que mexer no motor, tem que ver o cabeçote aí. Você tá indo água para dentro do cilindro, para dentro da câmara.
E aí a fumaça sai branca. Então, cinza clarinho ou praticamente aquela cor invisível do diesel. Pensa nisso. Fica de olho nesses detalhes no seu veículo aí. É custo, é dinheiro que está queimando e você não está nem percebendo. De tanto tempo que isso está acontecendo, você nem sente. Fica atento a isso. Qual que é o ideal? É você ligar o caminhão, já está praticamente disponível ali, soltou a manete e o carro está solto. Opa, não preciso fazer ar. Aí eu deixo de manhã cedo, só por capricho, ou quando ficou ali mais de 3, 4 horas parado, funcionando um pouquinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para o carro ter uma lubrificação perfeita e as coisas funcionarem. Preste muita atenção nisso. Fique atento a esses detalhes no consumo de combustível e na manutenção dos seus carros. Fez sentido para você esse vídeo? Dá aquela dedada aí no like. Inscreve no nosso canal. Ative o sininho. E os 3C, João? Curtir, comentar e compartilhar. Ah, agora você gravou, agora né? Gravei. Curta, comente e compartilhe. Siga-nos no Instagram. Daqui uns dias, João tá enrolando nós aqui, mas o TikTok daqui uns dias tá pronto. Isso aí. Vocês vão estar acompanhando a gente no TikTok também, tá bom? Muito obrigado por assistir o nosso canal. Muito obrigado por aí participar nos comentários, por dar o joinha. Isso incentiva a gente a trabalhar. Esse é um propósito desse canal. Então, não deixe de dar essa força pra gente. E uma frase pra gente fechar, beleza? A prova do desejo é a busca. Nada vai provar mais algo que você quer do que você ir atrás daquilo e buscar. A prova do desejo é a busca. Grande abraço.